E aí pessoal, beleza? Trazendo mais um ótimo vídeo para vocês, e agora eu irei mostrar os 50 desastres nucleares e radioativos ao redor do mundo. Eu coloquei o ano dos acontecimentos em ordem crescente. Se gostar do vídeo, não esqueça de clicar em gostei, isso é muito importante. Bom vídeo a todos. Escala Internacional de Acidentes Nucleares. Nível 1. Anomalia. São incidentes que não afetam a população ou o meio ambiente, além de quase sempre não comprometerem ou comprometer em pequena escala os mecanismos de segurança das instalações nucleares. Nível 2. Incidente. São casos onde trabalhadores se expõem além do limite legal anual, população acima de 10 millisieverts ou radiação acima de 50 millisieverts por hora em área operacional. Sievert é a unidade usada para dar uma avaliação do impacto da radiação ionizante sobre os seres humanos. Nível 3. Incidente grave. Exposição 10 vezes acima do limite anual pré-fixado para trabalhadores com consequências não letais, como queimaduras, por exemplo, e agravamento de poluição em área não coberta. Nível 4. Acidente com consequências locais. São liberação em pequena quantidade de materiais radioativos ao ambiente com pelo menos uma morte ou em grande quantidade dentro de uma instalação. Há também fusão de combustível nuclear. Nível 5. Acidentes com consequências de longo alcance. São liberação de quantidade limitada de materiais radioativos com várias mortes ou grande quantidade dentro de uma instalação. Nesses acidentes, há danos ao núcleo do reator, alta probabilidade de exposição à população. Geralmente, são causados por incêndios ou acidentes graves. Nível 6. Acidente grave. São liberação em quantidade importante de materiais radioativos para o ambiente externo, passível de exigir a aplicação de medidas remediadoras. Nível 7. Acidente mais grave ou superior. São liberação extensa de material radioativo com efeitos amplos sobre a saúde da população e do meio ambiente, com exigências de ações remediadoras planejadas pelas autoridades. Agosto de 1945, os Estados Unidos lançavam duas bombas atômicas sobre o Japão, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, causando mais de 220 mil mortes e efeitos devastadores de radiação aos feridos. Desde então, a corrida armamentista dos países para criar a arma considerada mais potente já criada pelo homem levaria a humanidade a perigos nunca antes vistos. Novos métodos de energia atômica também foram criados na época, até os dias de hoje. Porém, negligências e erros humanos acabaram expondo a população a radiações. Desastres nucleares e radioativos ao redor do mundo. NRX, ano de 1954, Canadá. Acidente de nível 3. Em 12 de dezembro de 1952, o reator NRX sofreu um colapso parcial, devido a erros do operador e problemas mecânicos nos sistemas de fechamento. Durante o incidente, algumas áreas com fissuras permitiram que gases fossem ventilados para a atmosfera, e um grande fluxo de água contaminada vazaram. Na limpeza do local, foram necessários vários meses de trabalho, parcialmente realizada por 150 militares da Marinha dos Estados Unidos, que vinham treinando na área, incluindo o futuro presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. O núcleo do reator NRX e a calandria foram danificados. Além do reparo, foram removidos e enterrados, e um substituto melhorado foi instalado. O reator estava operando novamente, remodelado dentro de 2 anos, para novamente, depois de 5 anos, outro incidente acontecer, onde foram necessários mais de 600 homens para a limpeza e reparo dos locais danificados. Windscale, ano de 1957, Reino Unido. Evento de nível 5. O pior desastre nuclear da história da Grã-Bretanha ocorreu no dia 10 de outubro de 1957 e foi classificado no nível 5 da escala Innes. A corrida armamentista nuclear após a Segunda Guerra Mundial fez com que a Inglaterra resolvesse construir uma bomba atômica o mais rápido possível. Uma provável negligência com a segurança fez com que ocorresse um incêndio no núcleo do reator britânico, que levou ao vazamento de material radioativo para a atmosfera das regiões vizinhas. Para não manchar a imagem do seu programa nuclear, o governo inglês tentou esconder o acidente. Mais de 200 de pessoas teriam contraído câncer devido à exposição da radiação.
Dekistin, ano de 1957, Rússia, evento de nível 6. Após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética estava empenhada em alcançar o poderio nuclear dos Estados Unidos. O governo contratou cientistas renomados para trabalhar em um programa que deu origem a uma dúzia de usinas atômicas pelo país, incluindo a construção da usina de Mayak, próximo à pequena cidade de Kistin. Mas a pressa em erguer o projeto foi negligente em relação à segurança. No dia 29 de setembro, uma falha no sistema de refrigeração do compartimento de armazenamento de resíduos nucleares causou uma explosão em um tanque com 80 toneladas de material radioativo. As partículas liberadas contaminaram a região de Mayak e cidades próximas num raio de 800 quilômetros. Como a cidade de Oziorsk, sede da tragédia, não integrava oficialmente o mapa soviético, o acidente nuclear ficou conhecido como o Desastre de Kistin, em referência à cidade vizinha. Na ocasião, o governo russo forçou a evacuação de 10 mil pessoas das áreas afetadas, privando-as de explicações. Só uma semana depois, com o surgimento dos primeiros efeitos físicos e anomalias, é que a população foi oficialmente informada sobre o acidente nuclear. Estima-se que pelo menos 200 pessoas morreram de câncer em decorrência da exposição à radiação. Submarino russo K-19, ano de 1961, Atlântico Norte, evento de nível 4. Apelidado de Fazedor de Viúvas, o K-19, primeiro submarino soviético a carregar mísseis balísticos, estava em exercício no Atlântico Norte no dia 4 de julho de 1961, quando uma falha no sistema de refrigeração aumentou a temperatura do reator a ponto de ameaçar o derretimento do seu núcleo. Para reparar o problema, todos os 139 tripulantes, além do capitão, permaneceram a bordo, expostos à radiação que vazava do compartimento do reator. 8 tripulantes morreram em questão de semanas, e vários outros 2 anos após o incidente. O sacrifício dos marinheiros impediu uma explosão nuclear semelhante à de Chernobyl. SL-1, ano de 1961, Estados Unidos, evento de nível 4. Em 3 de janeiro de 1961, um reator nuclear experimental do exército americano sofreu uma explosão de vapor e derreteu, matando seus 3 operadores. O incidente ocorreu por causa da remoção indevida da haste de controle, responsável por absorver os nêutrons no núcleo do reator. Este evento é o único acidente fatal de reator conhecido nos Estados Unidos. Fermi 1, ano de 1966, Estados Unidos, evento de nível 2. O reator Fermi 1 estava em construção e desenvolvimento de 1957 a 1972. Em 5 de outubro de 1966, o Fermi 1 sofreu uma fusão parcial do combustível. De acordo com a Comissão Reguladora Nuclear, não houve libertação anormal de radiação para o meio ambiente, apesar dos danos serem quase irreversíveis e o alto nível de radiação no local. Chapel Cross, ano de 1967, Escócia, evento de nível 1. Chapel Cross era uma usina de energia nuclear localizado perto de Annan, em Dumfries e Galloway, no sudeste da Escócia. O objetivo principal da usina era produzir plutônio para o programa de armas nucleares do Reino Unido, mas também gerou energia elétrica para o sistema interligado nacional. Devido a diversas falhas de segurança, alguns funcionários acabaram expostos a um pequeno nível de radiação por conta de um vazamento. O problema foi resolvido rápido e os funcionários passaram por testes radiológicos, nos quais foram detectados um nível de radiação não perigosa. Submarino russo K-27, ano de 1968. Mar de Kara, evento de nível 4. O K-27 foi estabelecido em 15 de junho de 1958 e foi lançado em 1 de abril de 1962, quando entrou em serviço como submarino de ataque experimental. Em 30 de outubro de 1963, o K-27 foi oficialmente contratado para a Frota do Norte soviética. Os reatores nucleares do K-27 sempre foram problemáticos, mas mesmo assim foi capaz de se envolver em operações de teste por cerca de 5 anos. Em 24 de maio de 1968, a potência de saída de um de seus reatores de repente caiu drasticamente. Gases radioativos foram liberados em sua sala de máquinas, e os níveis de radiação em todo o K-27 aumentaram perigosamente.
A formação da tripulação pela Marinha Soviética tinha sido inadequado, e os marinheiros não reconheceram que seu reator nuclear sofreu com extensas falhas no elemento combustível. Naquele momento, eles desistiram de suas tentativas de reparar o reator no mar. 9 dos tripulantes tinham acumulado exposições radioativas fatais e morreram em seguida, enquanto outros 83 ficaram feridos. Acidente de Tolley, ano de 1968. Groenlândia, evento de nível 4. Em 1968, na base aérea de Tolley, o incidente ocorrido envolveu um bombardeiro B-52 americano. A aeronave levava 4 bombas de hidrogênio, quando um incêndio na cabine obrigou a tripulação a abandoná-lo. 6 tripulantes foram removidos com segurança, mas o que não tinha um assento ejetável foi morto ao tentar escapar. A aeronave caiu sobre o gelo do mar na Groenlândia, fazendo com que a carga nuclear se dispersasse, o que resultou na contaminação radioativa generalizada. Somente 3 bombas foram recuperadas. Reator Lucens, ano de 1969, Suíça, evento de nível 4. O reator Lucens em Walde, na Suíça, foi um pequeno reator nuclear destruído por um acidente em 1969. Ele foi projetado para operar até o final de 69, mas durante uma partida em 21 de janeiro, ele sofreu um acidente de perda de refrigeração, levando a uma fusão do núcleo parcial e contaminação radioativa maciça da caverna inteira, que foi então selada. Saint-Laurent, ano de 1969, França, evento de nível 4. No dia 17 de outubro de 69, 50 kg de urânio começaram a derreter em um dos reatores de gás resfriado. Muito mais tarde, o Instituto de Bioquímica Marinha afirmou que eles encontraram vestígios de plutônio no rio que eles acreditavam que foi lançado no acidente de 69 há muitos anos. Em 1999, após uma inundação do rio por conta de um dilúvio, o relatório inicial identificou Saint-Laurent como estando em risco e apelou para suas medidas de segurança para ser reexaminada. Planos para construir um muro de inundações ao redor do local foram feitos, mas abandonado, acredita-se devido ao custo. Este desastre nuclear civil foi considerado o mais grave da história da França. Yucca Flats, ano de 1970, Estados Unidos, evento de nível 3. Yucca Flats é uma das regiões de testes nucleares do estado americano de Nevada. No dia 18 de dezembro de 1970, um exercício de detonação de dispositivos de alta potência no subterrâneo da região provocou rachaduras no solo e detritos radioativos escaparam para a atmosfera. 86 trabalhadores no local foram expostos à radiação. Columbus Radioterapia, ano de 1974 a 1976, Estados Unidos, evento de nível 4. Após a calibração errada de uma unidade de teleterapia de cobalto-60, resultou em sobreexposição o aumento de 10% nos primeiros 5 meses e 50% 22 meses após a calibração inicial. O físico médico que fez a calibração falsificou os documentos para esconder o erro. O problema foi descoberto por consultores externos trazidos pelo hospital para investigar a sobreexposição aparente de alguns pacientes. Dos 426 pacientes tratados nos últimos 16 meses antes da identificação do problema, 300 morreram dentro de um ano de câncer de pré-tratamento e 88 sobreviveram, mas tiveram complicações imediatas graves relacionadas com os locais irradiados. 10 mortes fatais foram atribuídas à sobreexposição. Usina nuclear Leningrad, ano de 1975, Rússia, evento de nível 4. O primeiro acidente na usina ocorreu logo após a primeira unidade entrar em funcionamento. Em 7 de janeiro de 1974, um tanque de concreto contendo gases radioativos na unidade 1 explodiu. Não houve vítimas de acidentes reportados ou versões de radiação. Menos de um mês depois, em 6 de fevereiro de 1974, o circuito de refrigeração secundário da unidade 1 se rompeu, liberando a água contaminada para o ambiente. 3 pessoas morreram. Desde então, vários outros pequenos acidentes foram relatados, como vazamentos e trabalhadores queimados em explosões nos anos seguintes. Usina nuclear de Greifswald, Alemanha, ano de 1975, evento de nível 3.
Em 1975, um erro elétrico causou um incêndio nas principais linhas de controle e 5 bombas de refrigeração, colocando em risco todo o reator. Rapidamente, o fogo foi controlado por bombeiros, e por pouco o desastre não foi maior. Bohunets, ano de 1977, Tchecoslováquia, evento de nível 4. No dia 22 de fevereiro, após uma mudança de combustível nuclear, alguns absorventes de umidade que cobrem a barra de combustível não foram removidos corretamente. Com isso, a ação do gás refrigerante que atua na manutenção da temperatura do reator foi afetada e o combustível sofreu um superaquecimento, que levou à corrosão do reator, provocando a liberação de gases radioativos. Não houve informações precisas sobre feridos ou mortos, porque na ocasião o acidente teria sido encoberto pelo governo. 3 Mile Island, ano de 1979, Estados Unidos, evento de nível 5. O maior acidente nuclear da história dos Estados Unidos ocorreu no dia 29 de setembro na usina de 3 Mile Island, na capital da Pensilvânia. Após a quebra da bomba de água de um reator, problemas mecânicos e falha humana levaram ao superaquecimento do combustível nuclear. Para evitar uma explosão, os técnicos tiveram que liberar vapor e gases. Cerca de 140 mil pessoas foram evacuadas das proximidades do local. Church Rock Uranium, ano de 1979, Estados Unidos, evento de nível 3. Por volta das 5h30 da manhã de 16 de julho de 1979, uma fissura de 20 pés, formada na célula sul de Church Rock, fez com que 1.100 toneladas de resíduos sólidos e cerca de 93 milhões de galões americanos de ácido radioativos fluíssem para o fluente em Pipeline Arroyo, que descia ao rio Puerco. A United Nuclear despachou pequenas equipes com pás e tambores de 55 galões para começar a limpeza, mas ampliou a força de trabalho depois de reclamação de moradores e pressão por parte do Estado. As equipes removeram 3 centímetros de sedimentos do leito do rio e recuperaram cerca de 3.500 barris de resíduos ao longo de 3 meses, mas esse valor foi estimado em apenas 1% do lixo sólido derramado. Apesar dos esforços, a população apelou ao governo para pedir que o presidente declare o local uma área federal de desastre, mas ele se recusou, reduzindo a ajuda disponível para os residentes locais. A United Nuclear continuou operando a usina de urânio até 1982, quando fechou por causa do mercado de urânio em declínio. A limpeza continuou sendo feita desde então. Tsuruga, ano de 1981, Japão, evento de nível 2. 4 vazamentos radioativos na usina nuclear de Tsuruga, uma cidade na província de Fukui, a 300 km de Tóquio, deixaram 278 pessoas contaminadas por radiação. Fernald Feed, ano de 1982, Estados Unidos, evento de nível 4. Construído em 1972 pelo Boston Edison para utilidade elétrica. Porém, em 1984, a área circundante resultou em exposição a moradores da comunidade, incluindo radiação ionizante, solúveis e insolúveis formas de urânio e vários outros produtos químicos perigosos. O Centro para Controle e Prevenção de Doenças realizou uma caracterização de exposição histórica e desenvolveu modelos de estimativa de dose através da reconstrução do projeto Fernald Dose, para estimar doses em pessoas físicas que viviam dentro do domínio da exposição, que era uma área no raio de 10 km a partir do centro do local da planta. Em adição aos materiais radioativos, muitas outras substâncias tóxicas não radiológicas estavam presentes na área de produção de materiais. Os trabalhadores foram expostos a solventes clorados e não clorados, além de efeitos nocivos radiológicos. De 3 a 10 residentes comunitários podem ter sido expostos a essas substâncias através de vias terrestres de água, contaminação do solo e dispersão do ar de emissões provenientes do local. RA2, ano de 1983, Argentina, evento de nível 4. No dia 23 de setembro de 83, em Buenos Aires, alguns erros do operador durante a reconfiguração de uma placa de combustível levou a óbito 2 dias depois. Havia uma ficção na instalação do RA2, com o operador absorvendo 2.000 rad de gama e 1.700 rad de radiação de nêutrons. Outras 17 pessoas de fora da sala do reator absorveram doses que variam de 35 rad para menos de 1 rad. Iridium 192, ano de 1984, Marrocos,
Evento de nível 5. Em março de 1984, um acidente radioativo grave ocorreu em Marrocos, onde 8 pessoas morreram por exposição excessiva à radiação por causa de uma fonte de irídio 192. Outras pessoas também receberam overdoses significativas de radiação e necessitaram de cuidados médicos. A fonte foi usada para soldas de radiografia e se separou de seu recipiente blindado. Como a própria fonte não tinha marcas que indicavam que era radioativo, um trabalhador levou para casa, onde permaneceu por algumas semanas, expondo sua família à radiação. Submarino russo K-31. Ano de 1985. Rússia. Evento de nível 5. O K-31 foi concluído por volta de 1965. Foi um projeto do submarino classe 675 Eco 2, com 2 reatores de água pressurizada com capacidade de utilização de 20% de urânio enriquecido como combustível. Em 10 de agosto de 1985, o submarino estava sendo reabastecido na instalação naval de Chasma Bay, perto de Vladivostok. O submarino tinha sido reabastecido e a tampa do tanque do reator estava sendo substituída. A tampa foi colocada incorretamente e teve que ser levantada novamente com as barras de controle anexas. Um feixe deveria prevenir a tampa de ser levantada em demasia, mas este feixe foi posicionado incorretamente, e a tampa com as hastes de controle foi levantado longe demais. Às 10h55 da manhã, o reator estibordo ficou em estado crítico, resultando em uma explosão térmica. A explosão expulsou a nova carga de combustível, destruiu os gabinetes de máquinas, rompeu o casco de pressão do submarino e a antepara de ré e destruiu parcialmente o barraco de abastecimento, com o telhado do barraco voando e caindo a 70 metros na água. O incêndio foi controlado após 4 horas. Logo em seguida, avaliações da contaminação radioativa começaram. Grande parte dos restos radioativos caíram dentro de 50 a 100 metros do submarino, mas uma nuvem de gás radioativa e partículas sopraram para o noroeste através de um trecho de 6 km da península de Dunay, indo em direção à cidade de Choctovo, a 1,5 km a partir do cais. A área de floresta contaminada foi posteriormente pesquisada. 10 marinheiros morreram, provavelmente pela própria explosão, e não de lesões de radiação. Lesões de radiação foram observadas em 49 pessoas, em sua maioria bombeiros, alguns dos quais sustentavam doses de até 220 rád externos. Chernobyl, ano de 1986, Ucrânia, evento de nível 7. Conhecido como o pior acidente nuclear da história, e o primeiro a receber a classificação 7, nível máximo na escala da Agência Internacional de Energia Atômica. A catástrofe de Chernobyl ocorreu durante um teste de sistema no reator 4 da central nuclear, perto da cidade de Pripyat, na antiga República Socialista Soviética da Ucrânia. No dia 26 de abril, uma série de explosões liberou na atmosfera um volume de partículas radioativas 200 vezes maior que a liberada pela bomba atômica de Hiroshima, no Japão, após a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 200 mil quilômetros de terra foram contaminados. Um relatório da ONU, lançado em 2005, estimou em 4.000 o número de pessoas mortas, provavelmente de câncer, na Bielorrússia, Ucrânia e Rússia. Mas estudos recentes multiplicaram por 10 os registros de óbitos e apontam centenas de anomalias relacionadas à tragédia nuclear. Pripyat, que foi construída para servir de moradia para trabalhadores da usina de Chernobyl, agora não passa de uma cidade fantasma. Césio-137, ano de 1987, Brasil, evento de nível 5. O acidente com o Césio-137, ocorrido em 13 de setembro, foi o maior acidente radioativo do Brasil e o maior do mundo ocorrido fora das usinas nucleares. Uma cápsula contendo o césio foi encontrada nos escombros do Instituto Goiano de Radioterapia e vendida a um ferro velho. O brilho azul emitido pelo césio atraiu a atenção de moradores da região, que o passaram de mão em mão. Mais de 800 pessoas foram contaminadas e pelo menos outras 200 morreram devido aos efeitos da radiação. Nine Mile Point 1, ano de 1987, Estados Unidos, evento de nível 3. Em 1987, um incidente forçou a Corporação Niágara a encerrar a Nine Mile Point 1. A Comissão Reguladora Nuclear definiu 2 zonas de planeamento de emergência em toda a usina nuclear. A primeira era uma zona de via de exposição com um raio de 10 milhas.
preocupados principalmente com a exposição e a inalação de contaminação radioativa no ar. E a segunda era uma zona de via em um raio de 50 milhas, preocupados principalmente com a ingestão de alimentos e líquidos contaminados por radioatividade. Calvert-Cleff 1 e 2, ano de 1989, Estados Unidos, evento de nível 1. Inspeções nas unidades 1 e 2 de Calvert-Cleff revelaram rachaduras em mangas de aquecimento sob pressão, colocando em risco todo o setor nuclear, forçando paradas prolongadas. Clínica de Zaragoza, ano de 1990, Espanha, evento de nível 4. O acidente da Clínica de Zaragoza, em 1990, foi um acidente radiológico que ocorreu no ambulatório de Zaragoza, na Espanha. No acidente, pelo menos 27 pacientes foram feridos, e 11 deles morreram, de acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica. Todos os feridos foram pacientes com câncer que recebiam radioterapia. A unidade de radioterapia estava em serviço há 14 anos e foi reparado sem seguir as instruções corretas. No momento da falha, teve um colapso no sistema de feixe de elétrons acelerados. Reparos aumentaram incorretamente a potência de saída. Para que os pacientes que deveriam ter recebido 7 MeV durante a terapia, foram tratados em 40 MeV. Tomsk 7, ano de 1993, Rússia, evento de nível 4. Em 1993, no complexo de reprocessamento de Tomsk 7, um tanque explodiu enquanto era limpo com ácido nítrico. A explosão lançou uma nuvem de gás radioativo para a atmosfera. San Juan de Dios, ano de 1996, Costa Rica, evento de nível 4. Em 1996, um acidente de radioterapia na Costa Rica ocorreu devido a uma fonte de cobalto 60, que estava sendo usado para a radioterapia. Durante o processo de calibração feito após a mudança de CO 60, em 22 de agosto de 1996, houve um erro no cálculo da taxa de dose, levantando a superexposição grave dos pacientes. O erro de calibração foi detectado em 27 de dezembro de 1997. No decurso do acidente, 114 pacientes receberam uma dose de radiação e 13 morreram. Pelindaba, ano de 1996, África do Sul, evento de nível 4. Um acidente no centro de pesquisa de Pelindaba fez com que os trabalhadores ficassem expostos a um alto nível de radiação. Harold Daniels e vários outros homens morreram de queimaduras de radiação e câncer relacionados com a exposição. Tokaimura, ano de 1997, Japão, evento de nível 4. A usina experimental de reprocessamento de Tokai, nordeste de Tóquio, foi parcialmente paralisada depois de um incêndio e de uma explosão que contaminou 37 pessoas, em um acidente ocorrido no dia 11 de março de 1997. Acerinox, ano de 1998, Espanha, evento de nível 3. O acidente de Acerinox foi uma contaminação radioativa em Cádiz, na Espanha. Em maio de 1998, uma fonte de césio-137 conseguiu passar pelo equipamento de monitoramento em uma usina de reprocessamento de sucata em Acerinox, em Los Barrios, na Espanha. Quando derretido, o césio-137 causou a liberação de uma nuvem radioativa. Os detectores de chaminé da Acerinox não conseguiram detectá-lo, mas acabou por ser detectado na França, Itália, Suíça, Alemanha e Áustria. Os níveis radioativos foram medidos até 1000 vezes superior ao normal. O acidente contaminou a usina de reprocessamento de sucata de metal, além de 2 outras siderúrgicas onde ele enviou seus resíduos para descontaminação. De acordo com laboratórios independentes, as cinzas produzidas pela fábrica Acerinox tinha entre 640 e 1420 becquerel, autossuficiente para ser uma ameaça para o público. Sobre as consequências radiológicas desse evento, 6 pessoas foram expostas a pequenos níveis de contaminação com césio-137. Shika nuclear, ano de 1999, Japão, evento de nível 4. Em 18 de junho de 1999, no curso de uma inspeção, uma haste de controle de inserção de emergência devia ser executada na unidade 1. Uma vara era para ser inserida dentro do reator. No entanto, o processo foi feito de forma inadequada e 3 hastes acabaram saindo do módulo. Em 15 minutos, o reator estava em um estado crítico e perigoso. Este evento não foi revelado até 15 de março de 2007, uma vez que foi encoberto pelos responsáveis. A unidade 1 permaneceu desligada, até a nova avaliação judicial e burocrática. Tokaimura, ano de 1999,
Japão. Evento de nível 4. A mesma usina voltou a ser palco de um novo acidente nuclear em 30 de setembro de 99, devido a erro humano, provocando a morte de 2 técnicos. Mais de 6.000 pessoas, funcionários e habitantes dos arredores, foram expostos à radiação e cerca de 320.000 pessoas foram evacuadas. Os 2 técnicos haviam provocado uma reação nuclear descontrolada, ao utilizar uma quantidade de urânio muito superior à prevista durante o processo de fabricação. Blyais nuclear. Ano de 1999, França. Evento de nível 2. A inundação da planta Blyais Energia Nuclear foi um evento que ocorreu na noite de 27 de dezembro de 1999 e foi causada por uma combinação de maré e ventos fortes da tempestade extratropical. Este acontecimento resultou na perda de poder fora do local de alimentação da planta e corrompeu vários sistemas de segurança, resultando em um evento de nível 2 na escala nuclear. O incidente ilustra o potencial da inundação por danificar vários equipamentos ao longo de uma planta. A fragilidade das medidas de segurança, sistemas e procedimentos resultaram em mudanças fundamentais para a avaliação de risco de inundação em usinas nucleares e nas precauções tomadas. Radiação de Samut. Ano de 2000, Tailândia. Evento de nível 4. Em 24 de janeiro de 2000, 2 catadores de sucata compraram de alguns homens estranhos uma fonte de uma unidade de radioterapia para revenda. Eles a levaram para casa, planejando desmantelá-lo mais tarde. Em 1 de fevereiro, os 2, juntamente com outros 2 companheiros, tentaram desmontar a parte de metal. Usando o martelo e cinzel, eles conseguiram quebrar a costura soldada. Os 2 homens, em seguida, pegaram o pedaço de metal, juntamente com outras sucatas metálicas, e levaram para um ferro velho no distrito da província de Kon Kaen, e pediram a um trabalhador do ferro velho para cortar e abrir o cilindro usando um maçarico de oxiacetileno. À medida que o cilindro foi aberto, 2 pedaços de metal cilíndrico, que detinha a cápsula da fonte, caiu. O trabalhador recuperou as 2 partes e o manteve no ferro velho, mas não tinha conhecimento da própria cápsula da fonte. O cilindro de chumbo foi devolvido aos catadores de sucata, para eles completar a desmontagem. Nesse mesmo dia, os 4 homens apresentam mal-estar quando o cilindro é aberto, e começam a se sentir mal, dores de cabeça, náuseas e vômitos. Os catadores conseguiram desmontar o cilindro de chumbo à parte, e levaram as peças para vender no ferro velho no dia seguinte. Os homens continuaram a se sentir mal durante a semana seguinte, e em 12 de fevereiro, o proprietário do ferro velho desconfiou que o metal estava causando a doença, e pediu aos catadores de sucata para levá-la para outro lugar, e teve as 2 peças de metal menores jogado fora. Em meados de fevereiro, os sintomas das pessoas envolvidas estavam se deteriorando. Seus sintomas incluíam queimaduras, mãos inchadas, diarreia, febre e perda de cabelo. Um dos catadores foi para o hospital Kon Kaen em 15 de fevereiro e foi internado no dia seguinte, enquanto os outros homens também foram admitidos em 16 e 17 de fevereiro. O proprietário do ferro velho também foi internado em um hospital de Bangkok em 17 de fevereiro, devido a um sangramento nasal, enquanto a mãe do proprietário e sua empregada também começaram a se sentir doentes. Um cachorro de rua que foi muitas vezes visto no ferro velho morreu tempos depois. 2 dos pacientes em Kon Kaen foram internados na ala cirúrgica, enquanto os outros internados na enfermaria, todos apresentando náuseas e vômitos, e 2 deles apresentando baixa contagem de células brancas no sangue. Revendo os casos em 18 de fevereiro, os médicos perceberam que os sintomas provavelmente foram causados por alta exposição à radiação, e notificou a OAEP, que fez investigações e descobriram que a fonte que eles haviam comprado foi quem passou a radiação a eles. Somente a mulher e a empregada sobreviveram, os demais morreram semanas depois. Instituto Oncológico, ano de 2000, Panamá, evento de nível 4. Instituto Nacional Oncológica é um hospital especializado no tratamento de câncer, localizado na cidade do Panamá. Entre agosto de 2000 e março de 2001, os pacientes que receberam o tratamento de radiação para câncer de próstata e câncer de colo do útero receberam doses letais de radiação, resultando em 17 mortes. Reator Davis Bessa, ano de 2002, Estados Unidos, evento de nível 3. Em março de 2002, a equipe descobriu que a planta de água borada, que serve de refrigeração do reator, vazou do controle do mecanismo de movimentação diretamente acima do reator corroído, por mais de 6 polegadas.
A violação provavelmente teria resultado em um grande acidente. A contenção do reator resultou em procedimentos de segurança de emergência para proteger contra danos ou colapso do núcleo. O NRC determinou que este incidente foi o quinto incidente nuclear mais perigoso nos Estados Unidos desde 1979. PEX nuclear, ano de 2003, Hungria, evento de nível 3. O incidente foi descoberto em 10 de abril de 2003, quando uma série de explosões tomaram conta da Unidade 2. Uma investigação da Agência de Energia Atômica da Hungria descobriu que a causa do incidente foi a refrigeração inadequada dos elementos de combustíveis, que foram aquecidas devido ao decaimento radioativo de produtos de ficção de curta duração. A investigação propôs que o dano grave ocorreu provavelmente quando a tampa foi liberada, fez com que o choque térmico devido à entrada súbita de água fria para o sistema produzisse vapores explosivos. Mihama, ano de 2004, Japão, evento de nível 4. Na usina nuclear de Mihama, a 320 km a oeste de Tóquio, um vapor não radioativo vazou por um encanamento que se rompeu em seguida, ao que parece por uma grande corrosão, provocando a morte de 5 funcionários por queimaduras. Thorpe, ano de 2005, Inglaterra, evento de nível 3. Em 9 de maio de 2005, foi anunciado que Thorpe sofreu um grande vazamento de uma solução altamente radioativa, que começou em julho de 2004. A comissão de inquérito do Grupo Nuclear Britânico determinou que um erro de projeto levou à fuga de grandes quantidades de fluidos tóxicos e radioativos. No total, 83 metros cúbicos de solução de ácido nítrico vazaram de uma pequena fratura, que foi descoberto quando uma câmera remota foi enviada ao local para examinar. A solução vazada foi recuperada em segurança para a contenção primária usando ejetores a vapor instalados originalmente. Nenhum material radioativo vazou para o meio ambiente e ninguém ficou ferido. Forsmark, ano de 2006, Suécia, evento de nível 2. Em 25 de julho de 2006, um reator foi desligado após uma falha elétrica. Depois de um tempo, mais uma vez se descobriu que os 4 geradores poderiam ter falhado devido à mesma falha do evento anterior. Apesar de ter sido classificado como nível 2 na escala nuclear, alguns dizem que este foi considerado o acidente nuclear mais grave no mundo desde o desastre de Chernobyl, e foi pura sorte não ter acontecido um colapso. Ascó nuclear, ano de 2008, Espanha. Evento de nível 2. Em novembro de 2007, na unidade 1 do reator, foram descobertos vazamentos de partículas radioativas, mas o Conselho de Segurança Nuclear espanhol não foi avisada. Somente em março de 2008, foram detectados ao ar livre cerca de 235 mil becquerels de radioatividade. O Conselho estimou que por causa do controle inadequado de material radioativo e de fornecer informações incompleta e deficiente para o organismo de controle, uma investigação foi aberta e o diretor da usina foi demitido. Trikestam, ano de 2008, França, evento de nível 1. Durante uma operação de manutenção realizada em um dos reatores da usina nuclear no sul da França, substâncias radioativas vazaram, contaminando muito levemente uma centena de empregados. Segundo as autoridades francesas, as substâncias chegaram a atingir 2 rios próximos ao local. Autoridades chegaram a proibir o consumo de água e a prática de pesca e esportes nos rios. Gravelines, ano de 2009, França, evento de nível 1. Em agosto de 2009, durante a troca anual de feixes de combustível no reator 1, um pacote ficou preso à estrutura de manuseio superior, parando as operações e causando a evacuação e isolamento do edifício do reator. Mayapuri, ano de 2010, Índia, evento de nível 4. Em abril de 2010, Mayapuri foi afetada por um acidente radiológico grave. Um ASL Gamma-Cell irradiador da Universidade de Delhi desde 1968, mas não utilizada desde 1985, foi vendido em leilão a um negociante de sucata de metal em Mayapuri, em 26 de fevereiro de 2010. A fonte órfã chegou a um ferro velho em Mayapuri durante março, onde foi desmantelado pelos trabalhadores sem conhecerem a natureza perigosa do dispositivo. O cobalto 60, de origem, foi cortado em 11 partes. O menor dos fragmentos foi feita pelo Ajayi Jain, que manteve em sua posse. 2 fragmentos foram transferidos para uma loja nas proximidades, enquanto os 8 restantes permaneceram no pátio de sucata.
Todas as fontes foram recuperadas em meados de abril e transportado para a Estação de Energia Atômica de Narora. 8 pessoas foram hospitalizadas em decorrência da exposição à radiação, onde morreram mais tarde. Fukushima, ano de 2011, Japão, evento de nível 7. O acidente nuclear de Fukushima foi um desastre na central nuclear de Fukushima 1, em 11 de março de 2011, sendo o resultado de um derretimento de 3 dos 6 reatores nucleares da usina. A falha ocorreu quando a usina foi atingida por um terremoto de magnitude 9. A usina começou a liberar quantidades significativas de material radioativo em 12 de março, tornando-se o maior desastre nuclear desde o acidente de Chernobyl, em abril de 1986, e o segundo a chegar ao nível 7 na escala internacional de acidentes nucleares, inicialmente liberando cerca de 10 a 30% de radiação do incidente anterior. Em agosto de 2013, uma enorme quantidade de água radioativa foi um dos problemas mais urgentes que afetam o processo de limpeza do local, que deve durar décadas. Houve contínuos vazamentos de água contaminada na usina e no mar. Trabalhadores da fábrica estão tentando reduzir os vazamentos através de algumas medidas, como a construção de muros subterrâneos químicos, mas eles ainda não têm melhorado significativamente a situação. Embora nenhuma morte por exposição à radiação tenha sido relatada, cerca de 300 mil pessoas foram evacuadas da área, 15.800 pessoas morreram devido ao terremoto e tsunami, e aproximadamente 1.600 mortes foram relacionadas às condições de evacuação, como viver em habitações temporárias. A causa exata da maioria dessas mortes relacionadas à evacuação foram especificadas porque isso seria um obstáculo à aplicação de uma compensação financeira aos parentes dos falecidos. A Organização Mundial de Saúde indica que desalojados foram expostos à radiação pouco a pouco. Por isso, esses efeitos estão provavelmente abaixo dos níveis detectáveis, sendo o risco de desenvolvimento de câncer por radiação extremamente pequeno para a maior parte dos afetados, e principalmente limitado para aqueles que viviam mais próximo da usina nuclear. A Comissão de Investigação Independente do Acidente Nuclear de Fukushima considerou que o desastre nuclear foi artificial e que suas causas diretas eram todos previsíveis. O relatório também descobriu que a usina era incapaz de aguentar o terremoto e o tsunami. Um estudo separado feito por pesquisadores da Universidade de Stanford descobriu que as usinas japonesas, operadas pelas maiores empresas de serviços públicos, eram particularmente desprotegidas contra possíveis tsunamis. Marcourt, ano de 2011, França, evento de nível 1. Em 12 de setembro de 2011, houve uma explosão em um forno utilizado para derreter resíduos metálicos, matando uma pessoa e ferindo outras 4. Altos níveis de radiação tomaram conta do local. Um cordão de segurança foi criado ao redor da planta por bombeiros, por causa do risco de vazamento. Penly, ano de 2012, França, evento de nível 1. No dia 5 de abril de 2012, 10 motores pegaram fogo e rapidamente uma pequena fogueira se expandiu dentro de um prédio do reator. A empresa mais tarde relatou que o foco do fogo vinha a partir de um vazamento de um tubo de óleo. Devido ao acontecimento, o reator teve que ser desligado e as pessoas tiveram que ser evacuadas. Em 6 de abril de 2012, como consequência do incidente de 5 de abril, uma junta vazou água radioativa em tanques de coleta no interior do prédio do reator, mas rapidamente foi contida.